Todo o sistema digestório, como vimos nos vídeos anteriores, é constituído pela boca, pela faringe, pelo esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. E possui tanto um orifício de entrada, que é a boca, como um orifício de saída, que é o ânus. Ele ainda pode ser dividido em duas partes, o sistema digestório superior e o sistema digestório inferior. Sendo o trato gastrointestinal superior, né, sendo que a gente pode chamar, né, sistema digestório e sistema gastrointestinal, o superior é constituído pela boca, as estruturas que ficam na boca, né, os dentes, as glândulas salivares e as estruturas da faringe, assim como o esôfago, e ele se estende até o estômago, né? Enquanto que o trato gastrointestinal inferior vai ser o restante até chegar ao ânus. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o sistema gastrointestinal superior, mas esse vídeo é mais uma aula do curso de sistema gastrointestinal aqui no YouTube, né? Tudo de forma gratuita aqui no canal. Então, se você ainda não assistiu às outras aulas anteriores, essa daqui, se não me engano, vai ser a terceira ou a quarta aula, passa lá no canal e assiste todas as aulas, né? Até para você pegar, porque aqui eu não vou falar o que eu já falei anteriormente, né? Então, além disso, se inscreve aqui no canal para você pegar as próximas aulas que ainda estão por vir. Para começar com a boca, vamos falar sobre uma das nossas armas mais fortes, capazes de cortar e triturar tudo que está ao seu alcance. E não estou falando nenhuma espada e nenhum martelo de batalha não, e sim dos nossos dentes. Os nossos dentes fazem parte de estruturas anexas do sistema gastrointestinal. A gente tem um conjunto de órgãos que são anexos ao sistema, né? Todos eles a gente vai ver aqui nesses vídeos mais à frente. Mas aqui vamos falar sobre as estruturas que já estão aqui na boca, né? E em conjunto com os dentes, nós temos a musculatura da mandíbula. Ela, em conjunto com os dentes, né, consegue fechar com uma força de até 91 quilos. Ah, mas isso eu levanto molinho no supino, você pode estar pensando. Filhão, mas isso aqui você tem que pensar no espaço que a abertura tem para fazer esse movimento, né? É um espaço de alguns poucos centímetros e só com esse espaço para fechar ela consegue exercer toda essa pressão. Então, não é brincadeira não. O movimento da boca é totalmente voluntário. Nós conseguimos abrir e fechar a boca à medida com que queremos, mas grande parte do processo da mastigação é causado por um reflexo autônomo, ou seja, é um movimento que a gente não tem controle, né? É meio que automático do nosso sistema nervoso. Então, boa parte do processo de mastigação vai ser devido a esse reflexo autônomo da mastigação. A presença do alimento na boca leva ao relaxamento dos músculos da mastigação, né? E com isso, a mandíbula se abaixa, né? A musculatura da boca vai se relaxar e a mandíbula vai se abaixar. E esse abaixamento da mandíbula é o que estimula um efeito reflexo. Conforme a musculatura vai se abaixando, ela vai se estirando. E esse estiramento da mandíbula acaba gerando esse estímulo para fechar a própria musculatura, né? Para a musculatura se contrair e acaba causando o fechamento da mandíbula. Quando a mandíbula se fecha, todo o conteúdo alimentar que está dentro da boca, né, vai ser contraído contra os dentes e contra o céu da boca. E isso vai fazer com que o alimento se misture, né, e sofra essa digestão mecânica, mas além disso, o contato com o alimento no céu da boca leva a um próximo estímulo. Ele vai estimular o relaxamento da musculatura da mandíbula, que vai fazer com que a mandíbula se retraia novamente. Então, acaba gerando meio que um ciclo, né? O relaxamento da mandíbula vai fazer com que a musculatura se estire, gerando um sinal para que ela se feche, ela vai fechar, o conteúdo que está dentro da boca vai chegar ao céu da boca, vai gerar o estímulo para ela se relaxar. Por isso que esse movimento vai se repetindo e a gente meio que nem tem noção do que está acontecendo. O processo de deglutição, que é esse processo de engolir, né, o conteúdo que está na boca, é um processo bem complexo. Ele é dividido em uma parte voluntária, ou seja, uma parte que a gente tem controle mesmo ali na boca, e ele vai ter mais duas outras partes autônomas que a gente não controla, né? Ela é involuntária. Uma estando na faringe e outra no esôfago.
Esse é um processo tão legal que eu vou fazer uma aula específica só sobre o processo de deglutição. Provavelmente vai ser o próximo vídeo aqui no canal, então não deixe de se inscrever e ativar as notificações para você não perder essa próxima aula. Mas na boca não ocorre somente a mastigação. Nós temos também uma secreção de saliva, né? Na boca nós temos as glândulas parótidas, as glândulas sublinguares e as glândulas submandibulares, que também são estruturas anexas do sistema gastrointestinal. Essas glândulas em conjunto vão secretar uma média de 1 litro de saliva por dia. E isso é muito sim, mas é só o início do iceberg. Ao longo de todo o trato gastrointestinal, a gente secreta em torno de 6,3 litros de água por dia. Por isso que lá nos vídeos de hipovolemia, de todo o processo de controle hidroeletrolítico, eu dei atenção à diarreia, que é uma importante causa de desidratação e pode levar à morte, né? Como aqui a gente está injetando 6 litros de água por dia, em caso de diarreia você pode perder boa parte desse volume, então a gente perde muito líquido por dia de diarreia. E essa secreção constante de saliva, ela é muito importante. Uma das principais substâncias da saliva é a mucina. É uma substância mucosa que tem a função de manter todo o trato gastrointestinal úmido. E também ajuda a proteger as superfícies, além de oferecer uma grande proteção aos próprios dentes. Essa secreção acaba ajudando a destruir as bactérias, né, que podem destruir os dentes, e também limpa os restos de alimentos que podem estar no dente, né? Restos de alimentos no dente pode promover o crescimento bacteriano, que pode provocar as cáries, né? Vão levando lesões ali ao tecido do dente e pode ir destruindo. Por isso que essa secreção constante de saliva acaba protegendo. Além de também proteger contra as lesões na mucosa. Além da mucina, a saliva também tem a pitialina, que é a famosa amilase, que é uma enzima responsável por fazer a digestão química do amido que a gente ingere. Então, já na boca, além de termos a digestão mecânica com os dentes, com a língua que vai macerando todo esse alimento, a gente ainda tem a digestão química do amido. Passando pela boca, o alimento chega à faringe. A faringe é um tubo formado de músculo e membranas e ele vem desde a base do crânio até chegar a uma parte contínua com o esôfago. A faringe é dividida em 3 partes: a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe. Cada uma delas está em contato com alguma região que dá o nome a ela, né? Então a nasofaringe vai ser porque ela vai estar em contato com a fossa nasal. A orofaringe é porque ela está em contato com a cavidade oral e a laringofaringe porque ela está em contato com a laringe. A faringe, então, ela faz parte tanto do trato gastrointestinal quanto do sistema respiratório. Sendo que aqui no trato gastrointestinal, a faringe vai estar atuando, ajudando no movimento do conteúdo alimentar que vai seguir tanto da boca, né, até chegar no estômago. Então a faringe vai estar ajudando nesse processo, fazendo que ele ocorra de forma mais fácil. Quando o alimento chega à orofaringe, ele é pressionado contra o palato mole, essa parte aqui que eu estou demonstrando na imagem, né? E isso faz com que o processo de deglutição se inicie. Lembrando que eu vou fazer um vídeo só falando sobre a deglutição. Então, quando o alimento se é empurrado contra o palato mole, isso inicia o processo de deglutição, que acaba empurrando o alimento até que ele chegue no esôfago. O esôfago, então, começa desde a parte da região da cartilagem cricóide, né? Imagina como se você fizesse traçasse uma linha aqui a partir da cartilagem cricóide, que é uma das cartilagens que a gente tem no pescoço. Então, o esôfago vai ser mais ou menos dessa região aqui para baixo, como a gente pode ver aqui na imagem, né? Antes disso, ou seja, superiormente a essa região, a gente tem a laringofaringe. Então a laringofaringe, ela vai possuir uma abertura na parte anterior a ela, né? À frente dela, quando você olhando assim, né? Ele vai estar à frente, a gente vai ter uma abertura que vai dar para laringe, que é justamente para o ar passar, né? O ar que a gente inala tanto pela cavidade nasal ou pela cavidade oral, vai seguir por esse caminho, vai chegar na faringe e aqui ele vai pela essa abertura, vai para laringe e vai seguir para traqueia, né?
E como é que esse alimento não vai para a via respiratória? Bom, vamos ver isso bem explicado no vídeo de deglutição, né? Mas a gente tem uma estrutura aqui chamada de epiglote e ela serve para fechar a passagem para a laringe durante o ato de engolir, o que impede que o alimento vá para o lugar errado. Mas seguindo o nosso processo com o esôfago, né? Aquela estrutura ali de baixo. O esôfago é um túbulo muscular de aproximadamente 25 centímetros de comprimento que liga então a faringe até o estômago. Então o esôfago ele vai começar na região inferior da cartilagem cricóide, lembrando que isso aqui é só um ponto de referência, né? Ele não está de fato embaixo da cartilagem cricóide, né? A cartilagem cricóide está mais anterior, está bem aqui à frente, né? Então, o que eu estou falando é como se traçasse uma linha, ele vai estar mais ou menos naquela região, mas ele está bem posterior, né? Ele não está ali próximo, não, só para você não se confundir, né? À frente da cartilagem cricóide, a gente vai ter já a laringe, vai ter a traqueia, né? Vai ter a via respiratória, que vem anteriormente à via do trato gastrointestinal. Mas uma coisa importante que eu quero salientar aqui é a comparação do esôfago com a traqueia. Se você vê aqui pela imagem, né, a traqueia ela é muito mais espessa do que o esôfago. Olha só o tamanho que o do esôfago tem em comparação à traqueia. Por isso, quando você for passar uma sonda buscando o trato gastrointestinal, né, por exemplo, quando você for passar uma sonda interal, se você não aplicar, por isso que existe uma técnica, né, justamente para isso, porque é muito mais fácil você acabar caindo na via respiratória do que você ir direto para a via gastrointestinal. Por isso, quando você for passar a sonda, né, existe toda uma técnica, todo um processo para você fazer isso. E além disso, existe uma série de testes para confirmar que essa sonda está no trato gastrointestinal antes de você começar a passar o alimento, para que esse alimento não caia no pulmão, podendo levar a óbito o seu paciente, né? Por isso, quando você estiver aprendendo esse tipo de técnica, na verdade, quando você estiver aprendendo praticamente tudo durante o seu curso técnico e a faculdade, dê atenção, né? Porque pequenos erros bobos podem causar grande prejuízo à saúde da pessoa. Então o esôfago ele possui a função de mover o conteúdo alimentar até o estômago. Para isso, ele se contrai de forma de onda, né? Ele vai seguindo um processo chamado de peristaltismo, que são essas contrações onduladas, né? Ele vai fazendo os passos e vai se contraindo em um movimento rítmico. E essas contrações acabam empurrando todo o conteúdo intestinal, todo o conteúdo alimentar, até seguindo o seu processo. Então, aqui no esôfago, né, a ideia é cair no estômago. E nessa região aqui embaixo do esôfago, nós temos o esfíncter gastroesofágico, que serve para bloquear o refluxo de conteúdo do estômago, né? Porque o estômago, ele possui um pH, o conteúdo que está ali no estômago, né? Ele possui um pH extremamente ácido e é totalmente incompatível com a parede do esôfago. Então, se o esôfago ficasse pegando o conteúdo que está no estômago, né, tivesse sempre refluindo esse conteúdo, a parede do esôfago ia estar sofrendo lesões constantes e isso seria um problema, né? A gente teria uma úlcera ali no esôfago. O que pode acontecer, né? A gente tem doenças que falham esse esfíncter e acaba causando isso, mas isso aí é um problema para depois. Em situações normais, né, ou seja, quando a gente não está deglutindo nada, esse esfíncter sempre vai estar fechado. Ele vai só abrir devido a esse processo de onda, da contração em onda. Conforme essa onda vai se aproximando ali perto do esfíncter do esôfago, ele vai causar um relaxamento da musculatura e com isso o conteúdo alimentar passa do esôfago para o estômago e isso se encerra o processo de deglutição. Então agora o bolo alimentar saiu do esôfago e chegou no estômago. O estômago é uma estrutura de tecido muscular e ele pode ser dividido em cárdia, que é a porção inicial aqui do estômago, né, próximo ao esfíncter gastroesofágico. Nós temos também o fundo, o corpo do estômago, o antro, que é a parte mais próxima da parte terminal aqui, né, e o piloro, que é a região do esfíncter para o duodeno.
O estômago está associado ao armazenamento. Aqui, todo o conteúdo alimentar, algo em torno de 1 litro a 1,5 litro de alimento, vai ser armazenado até que ele esteja pronto para seguir o processo para o intestino delgado. Além de armazenar esse conteúdo, no estômago nós temos um processo de digestão. Lembra, lá na boca a gente tinha a digestão química do amido. Então aqui no estômago a gente vai ter outros processos de digestão também, né? O primeiro, a gente vai ter uma digestão mecânica, né? Através das contrações musculares que a gente tem, né? Lembrando que o estômago nada mais é que um saco de músculo praticamente, né? E essas contrações musculares do estômago vão causando essa digestão mecânica e o alimento vai ali sendo batido e quebrado mecanicamente. Além disso, nós temos também a digestão química. Aqui no estômago vão ser expelidas diversas secreções gástricas, que em conjunto a gente vai chamar de suco gástrico. As contrações musculares também ajudam para misturar o alimento com esse suco gástrico, né? Porque a gente precisa bater isso tudo e misturar tudo para que essas secreções gástricas, esse suco gástrico, exerça a função dele incompleto ali por todo esse conteúdo, né? Tudo que está no estômago precisa entrar em contato com esse líquido. Por isso que o estômago vai batendo ali, vai misturando isso tudo, e essa mistura entre o bolo alimentar e o suco gástrico, a gente vai chamar depois, quando ele já tiver um estado mais semilíquido, a gente vai chamar de quimo. Então, tudo que se seguir daqui do estômago até ele a gente passar a chamar de fezes, de todo esse processo a gente vai chamar de quimo. O suco gástrico, ele é secretado pelas glândulas gástricas que existem em praticamente todo o corpo do estômago. No estômago, nós temos dois tipos importantes de glândulas, as glândulas gástricas e as glândulas pilóricas. As glândulas gástricas são formadoras de ácido, são responsáveis por secretar o ácido clorídrico, pepsinogênio, fator intrínseco e muco, enquanto que as glândulas pilóricas secretam muco para proteger a mucosa desse suco gástrico das glândulas gástricas. A produção gástrica, assim como os hormônios que atuam aqui no estômago, são assuntos muito extensos. Se eu fosse falar aqui nesse vídeo só sobre isso, né, esse vídeo ia ficar muito grande se eu acrescentasse esse conteúdo. Por isso que eu vou trazer um vídeo específico só falando sobre as secreções gástricas e os hormônios que envolvem aqui no estômago. Então, se você quer ver isso aqui no canal, se inscreve para não perder esse vídeo. Como eu falei, o estômago vai se contrair continuamente e ele vai misturando todo esse conteúdo. Mas então ele vai, com essa contração, né, ele vai empurrando também o conteúdo em direção ao piloro. A abertura do piloro ela é bem pequena, de alguns milímetros. Então somente uma pequena quantidade de conteúdo gástrico chega ao duodeno a cada contração gástrica que ele faz, né? À medida que esse conteúdo alimentar vai se aproximando do piloro, a musculatura pilórica se contrai ainda mais. Então o conteúdo que chega ao duodeno acaba sendo cada vez mais diminuído. Lembra que era primeiramente só de alguns milímetros, somente uma pequena quantidade saía. Então a musculatura se contrai ainda mais e ainda menos conteúdo chega no duodeno. Isso faz com que o conteúdo que chega ali no piloro, ele acaba sendo pressionado, né? Então, a cada contração do estômago vai fazendo que esse alimento se compacte ali e vai se misturando. Isso ajuda bastante no processo de mistura do quimo. Mas de tempos em tempos, o estômago, além dessas contrações mais fracas de mistura, ele faz contrações bem fortes, cerca de 6 vezes mais fortes do que as contrações normais ali de mistura. E essas contrações mais fortes fazem que o conteúdo acabe passando aos poucos pelo duodeno. Mas antes de a gente dar sequência aqui e falar o que acontece quando chega no duodeno, vamos parando por aqui, que o vídeo já está até longo demais, né? Para não acaba ficando muito chato, né? É difícil de assistir um vídeo tão longo. Mas caso eu esteja errado e seja super tranquilo assistir um vídeo mais longo, escreve aqui nos comentários
porque aí eu posso fazer vídeos um pouco mais longos, aí isso depende de vocês, né? Porque essa é a minha percepção, eu gosto de vídeos um pouco mais curtos, por isso eu tento limitar aqui os vídeos, não fazer vídeos longos, tentar fazer em séries. Mas aí vai da percepção de vocês, escreve no comentário o que vocês acham. Então, eu vou parando por aqui. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei aqui embaixo e manda esse vídeo para os seus colegas de curso. Se você estiver fazendo um curso técnico ou faculdade, manda no teu grupo da turma, ou se você já está trabalhando, manda no WhatsApp do teu trabalho, porque isso aqui vai ajudar a mais pessoas terem contato com o conteúdo, né, e vai ajudando cada vez mais enfermeiros. Bom, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!